Tradução em hospital aqui no Japão. Eu sou o Lucas, eu trabalho com tradução e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do meu trabalho, como que eu me preparo quando eu vou fazer algum tipo de atendimento em algum hospital aqui no Japão. Primeiro, quando a gente recebe algum telefonema de algum cliente que precisa de algum atendimento, precisa de ir em algum hospital, a gente pergunta para eles os sintomas, o que ele vai fazer ali no dia. A gente procura talvez até um hospital que ele possa ir e a gente vai com o cliente até lá. Só que até chegar no hospital, a gente precisa de fazer algumas pesquisas, pesquisar a doença que ele tem, pesquisa os termos que a gente vai usar. Então, a gente prepara aqui em casa um tipo de dicionário manual para poder dar um atendimento ali para o cliente. Por causa que nós tradutores não sabemos de todas as palavras. Nós temos que estudar e nos preparar para poder fazer a nossa tradução. E mesmo que a gente chega lá e o médico fale um montão de termos que a gente não conhece, a gente também tem que saber se virar. Então, é muito importante a gente preparar algum tipo de dicionário, listar os termos que talvez vai usar. Se o médico fala alguma coisa que a gente não sabe, a gente tem que ter a capacidade de poder procurar a palavra na hora, para que a conversa com o cliente e com o médico flua da melhor forma. Por causa que senão vai ficar uma tradução, uma conversa ali com o médico, vai ficar muito ruim se a gente não consegue se virar para procurar a palavra, se a gente também não tem muitas palavras na ponta da língua. Então, é muito importante a gente se preparar antes de ir lá fazer a tradução. Mesmo que seja uma coisa simples ou uma coisa difícil, o preparo tem que ser o mesmo, por causa que muitas vezes, quando a gente vai no hospital e achando que é alguma coisa simples, uma vez eu fui com um cliente no hospital achando que era uma coisa simples e ele já foi encaminhado para a mesa de cirurgia. Só que antes de fazer a cirurgia tem toda a explicação, chama os médicos superiores, uma reunião, falaram que ia ter que cortar metade do pulmão dessa pessoa e é complicado. Então a gente sempre tem que se preparar o máximo para que não tenha nenhum tipo de imprevisto ali na hora, né? E o nosso preparo, eu vou mostrar aqui, ó, é mais ou menos assim. Então, o nosso preparo é mais ou menos assim. Nós temos aqui 2 livros, né? Na verdade, poderia ter mais, mas por enquanto isso aqui é o suficiente. Então, a gente procura, né? O problema do cliente, às vezes é um problema no crânio, sei lá, no osso. No caso, alguns que eu já fiz aqui, ó, que eu separei aqui. Essa pessoa tinha algum problema no olho, então se ela tá com problema no olho, a gente prepara os termos que talvez a gente vai usar. Então a gente já separa aqui. E outros casos também que a gente fez. Toné. No caso, esse aqui a pessoa tava com problema na boca. Esse aqui no coração. Esse dia do coração foi bem tenso. A gente separa aqui do livro os termos mais usados. A gente traduz para o português, por causa que não tem esse tipo de material em português e japonês com tantos detalhes assim. Então a gente mesmo prepara o nosso próprio dicionário e vai com o cliente ali na tradução, ali no hospital, fazer a tradução. Então, eu acho muito importante, mesmo que você saiba falar um pouco de japonês e saiba se virar ali no hospital, contratar um tradutor competente, por causa que muitas vezes uma doença complicada, uma cirurgia, principalmente cirurgia, se você vai fazer cirurgia, vale a pena você contratar um tradutor competente que possa fazer a tradução da cirurgia, por causa que além da cirurgia tem muitos termos técnicos, tem que fazer contrato ali no hospital, são muitas coisas difíceis que um simples, como pode dizer, um simples acompanhante que fala japonês não vai poder te ajudar. Ele vai poder quebrar o galho, mas quando entrar nos detalhes, você vai pensar, não era assim que eu imaginava, por causa que essa pessoa não teve a capacidade de te passar o que aconteceu direitinho, por mais que seja por boa intenção. Mas se você contratar um tradutor competente, isso não vai acontecer.
E muitas pessoas se sentem lesadas por não ter recebido algum tipo de orientação, de não saber como que foi feita a cirurgia, por causa que teve problema de comunicação. Esse problema de comunicação pode ser evitado com um bom tradutor. Muitas vezes a pessoa não quer ter transfusão de sangue, tem pessoas que não querem uma troca de órgãos, né? Transfusão de órgãos. Então, se você não consegue se expressar direito, você não vai conseguir falar isso ali para o médico. Às vezes você sabe da existência de um remédio, mas você não consegue expressar o tratamento que você quer para o médico também, e o médico ele vai falar o que ele quer também, por causa que é a profissão dele, ele quer o seu melhor, mas você muitas vezes você sabe o que você precisa e você quer falar para o médico, mas o médico ele não consegue te entender também. Então vale a pena você contratar um tradutor profissional competente que possa te ajudar nessas horas.